A vida pública do nosso entrevistado começa em Parintins, no Baixo Amazonas, para ser mais específico, na Baixa do São José, reduto do Boi-Bumbá Garantido, e foi por lá, eleito 2 vezes vice-prefeito. Esse destaque político garantiu a ele vaga na Assembleia Legislativa em 2010, e agora, mais recente, com a saída de Josué Neto do parlamento, por ser suplente, herdou vaga na Alean. Agora pelo Partido Liberal, vai em busca do 3º mandato. Deputado Tony Medeiros, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Primeiro, obrigado aí, Danilo, e eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar e para que a gente possa tratar sobre os anseios da sociedade, do povo do Amazonas. Deputado, para começar o nosso bate-papo, caso o senhor seja reeleito, qual novo projeto ou ideia o senhor pretende apresentar na Assembleia? Olha, os problemas são tantos. Eu te diria que não é que seria uma nova ideia, mas eu tenho algumas bandeiras que eu defendo, dentre as quais a criação da Universidade Rural. Eu nasci numa comunidade rural e tive que sair num determinado momento em busca de educação, juntamente com meus 7 irmãos. Nós temos uma estrutura gigantesca na SEDUC, instalada em 3.800 comunidades rurais, onde você consegue fazer o estudo mediado por tecnologia, o ensino médio. Nós temos quase 350 mil pessoas que já tiveram acesso ao ensino médio por essa tecnologia, e aí a Universidade Rural nada mais é do que aproveitar essa estrutura tecnológica e oferecer cursos a nível de graduação através da Universidade do Estado do Amazonas e também através do CETAM, que pode ter cursos a nível de graduação e a nível de pós-graduação. Só tem uma forma de mudar de vida, através da educação. Tá? Uma outra bandeira que trago é justamente a continuidade dessa interiorização da alta complexidade. O que mais indignou a mídia nacional foi justamente, Danilo, saber que nenhuma das 61 cidades do interior do Estado, tinha UTI. Né? Numa luta que nós já iniciamos nesse mandato, graças a Deus, numa articulação grande, conversando com o governador Wilson Lima, porque quando você da base do governo, você consegue avançar nos seus projetos. Quando você não você só fala, e aí você não concretiza nada. E é por isso que eu tenho que celebrar aqui as primeiras UTIs instaladas, 10 no município de Parintins, 10 no município de Tefé, depois elas serão instaladas em Tabatinga, em Itacoatiara, no Médio Amazonas, no Madeira, lá em Humaitá, no Purus, lá em Lábrea, no Juruá, em Eirunepé. Então, os polos terão essa média e alta complexidade tão necessária, porque aonde está escrito que só Manaus teria esse privilégio, ou tem esse privilégio? Esse privilégio, então, se torna necessário. O senhor tocou nesse problema, que é um problema histórico da saúde, como o senhor bem falou. O senhor consegue visualizar, o senhor que é um homem do interior, tanto no interior quanto na capital, problemas históricos que a Assembleia é capaz de contribuir para solucionar? É justamente por isso, Danilo, que eu te falei, quando você não está na base, eu não posso me dar o privilégio de vir lá do interior e querer ser oposição. Não vou conseguir nada. O interior não quer isso, o interior ele quer avanços. Nós temos a Zona Franca, que cumpre a sua função, mas beneficia Manaus. E o interior vive de quê? Nós precisamos dessas alternativas, e nós temos muitas alternativas. Precisamos desenvolver o setor primário, precisamos destravar essa questão mineral desse estado que se fala há tanto tempo e não se resolve nada. Nós temos aqui como alternativa o petróleo e gás, nós temos como alternativa a piscicultura. Ninguém consegue uma licença ambiental
e aí aquele investidor vai para outro estado, que às vezes tem o mesmo bioma, as mesmas leis florestais, como por exemplo, Roraima e Rondônia. Nós temos o potencial madeireiro, ninguém consegue uma licença ambiental de manejo nesse estado e nos Estados Unidos, manejo é programa de televisão, no Canadá também. Nós temos o potencial pesqueiro e ainda vemos 120, 150 toneladas de peixe apodrecerem na safra. Então nós temos na realidade, muitas alternativas que nós precisamos buscar para que o nosso estado possa se desenvolver. Então não seria algo muito rápido, seria algo que leva um tempo, mas que se torna necessário. Então, o senhor acredita que a Zona Franca de Manaus é a nossa matriz econômica, já bem consolidada, mas o senhor acredita que ela pode ter outras alternativas para somar com ela? Não seria para a Zona Franca, seria pro Estado, porque a Zona Franca ela cumpre a sua função, mas hoje ela é frágil pela globalização. Acontece um tsunami lá no Japão, a gente fica desabastecido aqui. Então, é aquela história. Vou lhe dar um exemplo aqui bem simples. A Zona Franca de Manaus, ela gera 100 mil empregos. E se você colocar o setor primário, sinceramente, ele deve empregar quase metade da população do estado do Amazonas. Então, a gente precisa rever alguns pontos desse estado, priorizar algumas outras alternativas para que realmente o estado possa se desenvolver. O nosso estado virou área de compensação ambiental dos outros estados. Aqui tudo é proibido, infelizmente. Deputado, no início da nossa conversa, o senhor falou que quem vem do interior não pode ter o direito de se dar ao direito de ser oposição, né? Vê se o senhor concorda com essa pergunta que eu vou lhe fazer agora, que é a questão: qual a explicação para que os deputados estaduais eleitos pela oposição se curvem ao governador de plantão em menos de 90 dias? Tem a ver com essa sua colocação? Como é que é? Eu não entendi. Qual a explicação para que os deputados estaduais eleitos pela oposição se curvem ao governador de plantão em menos de 90 dias? Eu te diria, não é se curvar. É a necessidade e aquele propósito ao qual ele foi eleito. Ele foi eleito para os avanços e não para falácias. E quando você convive nesse meio, você acaba descobrindo que só falar não vai resolver nada. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, uma escola para a Vila Amazônia, tão necessária de ensino médio, se eu não tiver acesso ao governador? Como é que eu vou questionar a questão da interiorização da alta complexidade tão necessária se a caneta está na mão do governador? Eu não diria se curvar, ele se curva muito mais às necessidades da sua região do que realmente ao governador que foi eleito. Deputado, agora, seu partido ou federação, ele deve eleger quantos deputados estaduais, sendo bem realista, e qual a sua quantidade de votos, qual a quantidade de votos que o senhor espera obter? Seria muita prepotência da minha parte eu dizer assim: olha, eu terei que ter tantos votos para ser eleito, eu serei o primeiro, serei o segundo. Eu acho que você tem que respeitar o adversário. Tem candidatos no meu partido que aparentemente é inexpressivo, mas pode se tornar uma pessoa com muita expressão do dia para a noite e, de repente, ser um deputado estadual eleito. Deputado, agora a imprensa ela vem noticiando, né, e observando que a Assembleia ela vem gastando muito tempo, né, concedendo condecorações e medalhas, entre outros eventos, e pouco resultado, né, para a solução dos problemas aqui do nosso estado. Qual a sua posição em relação a isso? Eu acho que você tem que limitar realmente esse número de homenagens, isso no máximo a dois homenageados por ano por cada deputado. Sou a favor. Acho que esse excesso de condecorações é muito mais uma questão política do que realmente uma questão de mérito. Então eu sou muito mais pelo mérito do que pelo momento político.
Deputado, o presidente da República e pré-candidato à reeleição, o Jair Bolsonaro, né, vem numa luta aí, futura luta para a corrida presidencial contra o ex-presidente Lula, né? Como é que o senhor consegue visualizar essa corrida lá em outubro? Eu te confesso que eu sinto no meu coração uma preocupação muito grande. Lá em outubro não, até em outubro, Até né? outubro. Até novembro. Não, mas ele vai para o segundo turno, deve ter segundo turno. Mas eu me preocupo muito, muito. O que a gente percebe é que a direita nunca se manifestou nesse país. Nesse momento, a direita hoje está mais radical do que a esquerda. E isso me deixa extremamente preocupado quando, antecipando o processo político, nós já temos notícias de tantas agressões, tanto de um lado quanto o outro. Então, eu te confesso que estou extremamente preocupado com o futuro do nosso país. E em relação à disputa pelo governo, a gente vê alguns candidatos aí já se destacando nessa pré-campanha, né? Ele é o atual governador Wilson Lima, também vem aí Amazonino Mendes e também Eduardo Braga. Um possível segundo turno, quem o senhor visualiza nesse segundo turno? Danilo, qualquer um de nós pode ser governador. Está aí a prova. O Wilson Lima apresentava um programa de televisão e hoje é governador do estado do Amazonas. Agora é assim, é uma briga pelo poder. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar e quem estava dentro quer voltar. Então, muito daquilo que você ouve nem sempre é verdade. Assim, vamos lá, vamos analisar friamente. Respeito à história do amazonino, apesar de achar que estava na hora de ele descansar um pouco. Ele é um homem de 82 anos, cheio de comorbidade. O senador Eduardo Braga já foi governador desse estado e nós conhecemos a sua competência também. E nós temos aqui alguém que, depois de 40 anos, quebrou o paradigma de achar que só algumas pessoas poderiam governar o estado e ganhou as eleições e errou, acertou, como todos, mas que é muito perseguido também pela própria oposição. Mas eu não escondo, eu vou acompanhar o governador Wilson Lima nessas eleições. E para senador, né, o cargo de Senado, Omar Aziz, Arthur, Neto, Chico Preto e aparece Coronel Menezes. Quem o senhor acha que leva a essa? O senador Omar com um potencial muito grande, assim como também o senador, o ex-prefeito e ex-senador Arthur Virgílio Neto, que tem todo um recall, né? Tem toda uma história política, e isso vai pesar na hora das eleições. Mas eu te diria que nós precisamos aguardar um pouquinho mais para ver o que acontece. Eu acho que tem muita indefinição política. Nós temos até candidatos a Senado que pode, na última hora, não ser candidato a Senado. Então é melhor aguardar um pouquinho mais. E, deputado, quando o senhor está na rua, quando o senhor fala com a população, qual é a maior insatisfação com o cenário político da população? Desemprego. Desemprego. Como é que um estado que tem 49,7% da população vivendo abaixo do nível da pobreza pode estar feliz? Me explique. Não tem como. Caso reeleito, o senhor terá direito a emendas individuais, né? Que isso é dinheiro que o senhor pode destinar. São duas emendas agora. As emendas impositivas, certo, e as emendas de bancada. Para onde o senhor vai destinar esse dinheiro e por qual razão? Aí vou lhe dar um exemplo aqui. Esse ano eu já tive as emendas impositivas de bancada. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. O Padre Colombo, o Hospital Padre Colombo, foi inaugurado em 78, um hospital filantrópico, que o governo ele pode fazer convênio, mas ele não pode, por exemplo, dar dinheiro para a reforma. Eu destinei R$ 1,5 milhão para o Padre Colombo
para que ele pudesse construir uma maternidade e para que ele pudesse fazer a reforma necessária para atender a população da região do Baixo Amazonas. São muitos os casos. Nós temos uma obrigatoriedade de investimentos na saúde, na educação com essas emendas, e aí as emendas elas são produtos hoje da necessidade das localidades, da necessidade das localidades. Por exemplo, esse ano você já começa a se preparar para as emendas que você, em outubro, novembro, você já tem que apresentar. Eu já fui procurado ainda há pouco pelo IFAM, uma emenda para pesquisa, eu já fui procurado. Então, funciona desse jeito para você entender. Não é agora você dizer, eu vou mandar tanto para o fulano, tanto. Nós temos as obrigatoriedades. Agora falando de um caso bem triste que aconteceu no Vale do Javari, né, que foi com o indigenista Bruno Pereira e também o jornalista britânico Dom Phillips. O senhor acredita que nessa situação faltou a força do Estado, eu digo com o Estado do Amazonas, faltou a força do Estado, eu digo federação em nível nacional? O que pode ser feito ali na região e na região fronteiriça aqui do nosso Estado para que o narcotráfico ele não tome conta de vez dessas regiões? Na realidade, as fronteiras são obrigações do governo federal. Eu te diria que é claro que falta pulso mais forte. Mas crimes acontecem até no vizinho da nossa casa e no mesmo prédio que a gente mora. Aquela região realmente é uma região perigosa. Nós viajamos muito também para aquela região. Todos nós somos avisados do perigo que aquela região representa. Agora, é uma pena, né? É algo que mancha o nome do Estado, o nome da região, da Amazônia, os rios cheios de piratas aí, roubando, matando. Eu ainda há pouco vi uma cena de um desses piratas que pegaram, que jogaram na água, que tocaram fogo nele. É lamentável, mas eu te diria que, claro, que precisa de muito mais ação do governo do Estado, do governo federal, da Polícia Federal. Eu te diria que é algo compartilhado. É culpa da sociedade, é culpa da segurança, é culpa do Estado, é culpa do governo federal. É muito compartilhado, um pouco de culpa nossa pela nossa omissão de tantas coisas que nós vimos errado e às vezes que nós nos calamos. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Eu agradeço em nome do Real Time, sinta-se à vontade para retornar aqui, as portas estão abertas. Danilo, eu que agradeço a oportunidade. Assim, eu teria muitas coisas a falar, né? Nós temos muitos problemas a resolver. Vou te dar um exemplo, a questão dos resíduos sólidos que não se resolve. A 12.305, ela estabeleceu prazos lá em agosto de 2014, agora esse novo marco, né, e que estabeleceu prazo até 2023 e não se resolve. Nós temos muitas coisas a avançar, muitas questões. O zoneamento, que é extremamente importante, se resolver por definitivo a questão mineral nesse estado. Então, são muitos os assuntos para você falar em tão pouco tempo. Mas eu diria para você que quem quer que assuma as 24 vagas da Assembleia, é uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos sair desse buraco, que é justamente ter o nosso estado como o segundo estado mais pobre do nosso país. Isso é inadmissível. Um estado com dimensões continentais, de uma riqueza incalculável, hoje ter uma população tão pobre. Esse foi o deputado estadual Tony Medeiros. Se você gostou dessa conversa, curta, comente e também compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Fico por aqui e até uma próxima oportunidade.